era para ser uma história de amor, só que para Gabriele, que é a próxima personagem dessa história, virou tragédia, dor, desespero e medo. Por quê? Porque ela teve um relacionamento com o Paulo Henrique. E desse relacionamento tiveram um filho. Um relacionamento de 2 anos, gente, só que Gabriele descobriu que esse sujeito aqui escondia muitas histórias. Traições, agressões, violência psicológica. E quando ela começou a questionar a situação, ela passou a ser agredida cada vez mais. Aí ela pede o fim do relacionamento. Ela consegue se separar do Paulo Henrique. Só que a situação ficou pior, porque esse homem começou a fazer ameaças. Dizia que não tinha nada a perder, que faria muito pior e fez. A casa dela ficou desse jeito aí, ó, completamente destruída. A casa foi destruída pelo Paulo Henrique e é a casa onde essa jovem vive com o filho dele. E o pior, gente, ele fez tudo isso mesmo existindo uma medida protetiva. Em 2 anos, 3 registros na polícia. E esse sujeito continua solto. A Gabriele está vivendo momentos de medo. E a história com Bernardo Armani. A felicidade pela gravidez e agora o tormento de ter que se esconder para não ser morta. Meu Deus. Tá muito difícil, porque ele tirou tudo de mim, né? Ele tirou meu psicológico, meu emocional, que é o principal, meus bens materiais, que ele quebrou metade da minha casa. Ele tirou a segurança do nosso filho, que não é só meu, é dele também. Me proibiu de ficar na minha casa, de andar na rua como uma pessoa normal, que eu ando com medo, tenho medo de sair na esquina, tenho medo de comprar um pão, tenho medo de tudo, tenho medo de não estar aqui para ver meu filho crescer. E ele tá como se não tivesse acontecido nada. Ele com a cabeça erguida e eu com a cabeça baixa. Isso não é certo, eu quero a prisão dele, quero que ele seja preso, que ele pague. As ameaças de Paulo Henrique, o ex-companheiro, chegam de todos os lados. Mensagens, fotos de cartuchos de espingarda e até pelo Pix. A intenção dele é me matar. Ele manda foto de bala, ele manda mensagem para minha mãe, visualização única, ele manda áudio dizendo que vai ficar vigiando o condomínio da minha mãe, que quando eu sair de carro, ele não importa quem esteja, se o nosso filho está dentro, ele vai encher de bala. Ameaças assim, claramente querendo a minha morte, me aterrorizando. A jovem perdeu o bebê durante a primeira gestação. Por isso, o nascimento do segundo filho foi muito celebrado pelo casal. Mas Gabriele percebeu que Paulo Henrique não era o rapaz que ela esperava. Foram diversas traições durante o relacionamento todo, que aí foi desgastando, né? Eu descobri, depois que eu já estava grávida, eu descobri as traições. Eu descobri e perdoava, descobri e perdoava. Acho que nessa ele se acostumou, achou que eu nunca colocaria um ponto final na relação e simplesmente surtou. Quando eu decidi me valorizar, não querer mais, surtou, literalmente. Ele chegou a agredir você? Não, nunca foi uma pessoa agressiva no relacionamento. Se mostrou esse lado dele depois do término. Coloquei um ponto final. No relacionamento nunca foi uma pessoa agressiva. O fim do relacionamento despertou um outro lado de Paulinho Grau, como é conhecido na região de Taubaté, no interior de São Paulo. Ameaças de morte e até a invasão da casa de Gabriele. Neste vídeo, ela registra a destruição causada pelo ex. Meu Deus. Em mensagens, a mãe da jovem, Paulo Henrique, confirma que arrombou a casa, que por pouco não pegou fogo. Ele já tinha arrombado uma outra vez a porta e eu tinha mandado consertar, mas mesmo assim não ficou igual antes. A hora que eu entrei, eu olhei, rapidamente, vi a porta e voltei para trás. Fiquei escondida na casa de uma vizinha, acionei a polícia militar por conta da medida protetiva que eu tenho. Eles foram até o local, a hora que eles entraram, ele tinha desligado a luz. Com qual intenção? Ele deixou a casa inteira escura para mim entrar e ele fazer alguma maldade comigo. Aí os policiais pediram para mim ficar lá fora, eles entraram, depois eles saíram, falaram que ele não estava lá, se eu tinha medida, eu falei que sim. Aí o policial me falou, ele quebrou sua casa inteira. E aí eles entraram comigo para mostrar o estrago que ele fez. Além dos objetos que o Paulo Henrique quebrou dentro da casa da Gabriele, ele também ficou com a moto dela que estava no seu nome, essa moto aqui, ó. E ele ficou rodando, inclusive levando multas, muitas multas de propósito. Com certeza, de propósito e sem pagar o financiamento que era
Era algo que a gente tinha combinado, que a moto ficaria com ele, mas que ele arcaria com o financiamento ainda que estava no meu nome. Para prejudicar você. Prejudicar. Você foi obrigada praticamente a entregar a moto a um preço, olha, muito abaixo do que ela valia. Foi quase uma ameaça. O que ele disse? Sim, na verdade eu já estava com a medida protetiva, então quem intercalava o nosso contato era a mãe dele. Ele demorou uns dias ainda para me mandar o dinheiro. Ele disse que não ia mandar, mas aí depois ele acabou me mandando um valor de R$2.000 pela venda da moto. Agora, a jovem vive mudando de endereço e sem deixar rastros para não ser encontrada por quem já anunciou que irá matá-la. Pulando de galho em galho, tendo que me esconder, não dando uma segurança para o meu filho, porque a gente nunca sabe se ele descobre que eu estou em tal lugar e se ele vai lá e eu estou com meu filho no braço. O meu filho perdeu a rotina dele, perdeu, né, a segurança dele também. Não envolve só eu, envolve uma criança de 9 meses. Ele está atrapalhando uma vida toda do próprio filho dele. Tentamos ligar para 2 números de Paulinho Grau, mas não conseguimos contato. Todas as ameaças, e são muitas, estão registradas aqui no celular da Gabriele. Ele mandou mensagens dizendo coisas como: se ele for preso, um dia ele sai, que se ele for preso, ela pode contar os dias dela aqui na Terra, que ela vai se arrepender de ter o conhecido. Aqui tem vários xingamentos também. Ele admite, confirma que quebrou a medida protetiva, que invadiu a casa dela, quebrou tudo. Inclusive tem uma mensagem para a mãe dela dizendo que a intenção dele era atear fogo na residência. Depois disso, depois da invasão, você foi até a delegacia para confirmar que ele havia infringido, descumprido essa medida protetiva. Sim, eu fui até a delegacia todas as vezes que ele invadiu a minha casa. Não foi só uma, foram várias. Pichando parede, ameaçando colocar fogo. Ele colocou fogo no quintal da minha casa. Ele chegou a tentar colocar fogo? Sim, no quintal. E a polícia fala que não podia dar um mandato de prisão porque ele não estava perto de mim, na hora. Mas se você estivesse em casa? Eu estaria morta, né? Aí eles iriam prender, mas minha vida não volta. Ele da cadeia sai, eu não saio do caixão. Para você, está claro a condição que você está vivendo, de ameaças. Ele está pedindo para ser preso. Sim, ele está pedindo, e se ele não for preso, ele vai me matar. Se ele teve coragem de entrar dentro da minha casa, quebrar tudo, a casa que o filho dele mora, ele tem coragem de me matar. Eu, às vezes, acho, sabe, Altair, que esse tipo de crime, quem descumpre uma medida protetiva e faz esse tipo de ameaça, devia ser encarado pela justiça como um autor de um crime hediondo. Porque ele não matou a vítima, mas ele destruiu, matou ela por dentro, tirou ela a esperança de continuar vivendo. É isso que a gente fala, essa legislação tem que mudar, aumentar a pena, porque é o seguinte, não é só uma simples ameaça. O camarada foi na casa dela, descumpriu medida protetiva, todos os dias ameaça, vai atrás, tocou fogo, ameaça a mãe. Pelo amor de Deus, vai esperar o quê? Vai esperar esse camarada ser solto, melhor, já está solto, ele vai lá e mata essa mulher. Aí depois que ele mata, não, agora prende. Foi um crime de feminicídio, agora a gente vai ter que prender ele. Pelo amor de Deus, essa legislação tem que mudar urgente. Sabe, esse tipo de ameaça constante, esse tipo de atitude que esse camarada tem, é no mínimo 10 a 15 anos de cadeia, deixa lá no chilindró, porque aí o cara não sai nem tão cedo. Agora, essa mulher, é ela que está presa. Quem está presa é ela, quem deveria estar, era ele. Ele pisa, achincalha, debocha e zoa, fica perturbando com o que a gente chama de legislação que, infelizmente, não faz nada para esse tipo de gente. Tem que mudar.